Olá pessoal, hoje nós vamos falar dos animais cordados. Nessa primeira parte aqui nós vamos ver as características gerais e vamos ver também um tipo de animal cordado que vai ser a classe dos peixes. Vamos lá. Então, luzes sobre a origem dos vertebrados, né? Nós destacamos aí o anfioxo, né, do gênero Branquiostoma. Ele é um tipo de animal um pouco diferenciado, né? Ele está ali como intermediário entre os invertebrados e os vertebrados. É como se fosse um elo perdido, né? Então, esses anfioxos, né, e os vertebrados, eles herdaram essas características, lembrando que se chama vertebrado justamente por conta da coluna vertebral. Eles herdaram as características dele, ou seja, a notocorda, né, que está na fase, ela ocorre na fase embrionária, o tubo nervoso dorsal e as fendas faringianas, né? Eles herdaram essas características de um ancestral que viveu aí por volta do período Edicariano, né? Como nós já vimos em uma outra aula passada, que esse período Edicariano, né, que fica lá no Cambriano, certo? Foi quando ocorreu de fato o desenvolvimento maior desses animais. Então vocês podem ver aqui a notocorda, né, que é esse cordão aqui, né, que fica aqui em cima. Tem o tubo nervoso acima da notocorda e a musculatura, né, além da nadadeira caudal, ânus, antrióporo, gônadas, né, do lado direito, as fendas da faringe, né, e os cirros bucais. Nós vamos ver essas características posteriormente. Então, o primeiro grupo aí que nós vamos estudar são os protocordados, né? Dentro desses protocordados, nós vamos estudar inicialmente os tunicados. Por que são chamados tunicados? Nós vamos ver posteriormente. Então, esses animais, eles são marinhos, né? A maioria tem hábito sesso, ou seja, vive fixado a um substrato. A maioria vive solitário, mas também tem aquelas espécies, né, que podem formar colônias, né? Recebem esse nome tunicado justamente pelo fato de que os animais adultos, né, têm corpo revestido por um envoltório espesso chamado de túnica. Nós vamos ter aí um outro tipo, né, que são os urocordados, que a notocorda ela fica restrita apenas à região caudal das larvas. Então isso é um diferencial, certo? A reprodução é assexuada por brotamento, como vocês devem lembrar. Cresce uma pequena protuberância, né, no organismo desse animal, se fragmenta, cai e desenvolve um outro animal. Mas também pode ser uma reprodução sexuada, né, com fecundação externa, ou seja, os espermatozoides e os óvulos são liberados, por exemplo, na água. As larvas elas são livres natantes, né, posteriormente elas sofrem uma metamorfose e o tubo nervoso ele vai se transformar num gânglio cerebral. Aqui está mostrando justamente, né, esses elementos que nós acabamos de descrever. No caso dos tunicados, né, que eles se comunicam com o ambiente externo, né? Tem duas aberturas, tá aqui uma, né, que é o sifão bucal, né, ou sifão inalante, por onde a água ela vai penetrar no corpo desse animal. E nós temos também o chamado sifão atrial ou sifão exalante, né, que é por onde a água ela sai, né? A circulação da água na cavidade corporal, né, ela traz oxigênio, está presente na água, e também vai circular partículas alimentares, né, além da questão do gás carbônico e excreções que vão sair pelo sifão exalante. Lá no fundo do sifão inalante, né, localiza-se a boca, né? Essa boca por onde a água vai ser inalada, logicamente, né? Atinge uma grande faringe, né, em forma de cesto, que essa faringe ela é perfurada, né, por fendas paralelas. Então, a água entra, atravessa essas fendas, passa por uma câmara que envolve a faringe, chamada de átrio, né, como vocês estão vendo aqui, ó, essa partezinha aqui das fendas faringianas e o átrio, e que se comunica com o meio externo pelo sifão exalante, certo? O próximo grupo são os cefalocordados, né? São animais marinhos de corpo achatado lateralmente e afilado nas extremidades, por isso o nome anfioxo, né? Porque ele tem as extremidades afiladas. No caso aí, os cefalocordados, né, tem esse nome justamente pelo fato de que a notocorda estende-se até a extremidade anterior do corpo.
E aqui mostrando os anfíoxos, né, que vivem submersos, semi-enterrados em praias de areia grossa, em posição quase que vertical. E à noite eles saem para explorar o ambiente, né, vão percorrendo até encontrar um determinado local onde eles vão se fixar. A boca do anfíoxo, né, ela se localiza na extremidade anterior e é rodeada pelo que nós vamos chamar de cílios, né, que são tentáculos bucais. Esses tentáculos bucais, eles filtram, né, e selecionam as partículas alimentares. Tem também uma epiderme que reveste o anfíoxo, ela é fina e transparente, né, que permite a visualização da musculatura, que é a musculatura metamerizada, e organizada em blocos, né, na forma de V. A água vai entrar, né, por essa boca do anfíoxo, chega à faringe, atravessa as fendas faringianas e passa para o átrio, né, que está situado entre o tubo digestivo e o revestimento corporal. Essa água ela vai ser eliminada, né, por uma abertura chamada atrióporo, né, que fica localizada aí na altura do terço posterior do corpo desse animal. Né, a circulação da água é promovida pelo batimento dos cílios, né, das células que revertem os arcos faringianos. Então, os cefalocordados, né, tem um sistema circulatório fechado, que é responsável pela distribuição dos nutrientes pelo corpo do animal. A respiração é cutânea, né? A respiração ocorre por meio das trocas gasosas realizadas pelo epitélio corporal. O sistema excretor constituído por vários nefrídeos. Esses nefrídeos eles estão dispostos ao longo dos segmentos corporais, né? E a principal função é a osmorregulação, né? A questão do balanço adequado de íons. Tem um sistema nervoso, né? Que é formado pelo tubo nervoso dorsal, e nesses animais, né, esse tubo nervoso dorsal, ele partem dele, né, diversos nervos aí para várias partes do corpo. O anfíoxo ele tem células capazes de captar a luminosidade, né, e receptores táteis de olfato e de paladar. A reprodução dos cefalocordados é sexuada, né? Eles são dióicos, eles têm sexos separados. As gônadas não têm saída para os gametas, então quando elas estão maduras elas se rompem, né? A fecundação é externa, ou seja, fora do corpo da fêmea, e o desenvolvimento é indireto, ou seja, há um estágio larval. Aí as características gerais agora dos craniados, né? São animais cordados que possuem crânio, logicamente. Com exceção aí do peixe bruxo, né, todos os craniados apresentam uma coluna vertebral, certo? Então os primeiros craniados, né, eles surgiram aí nos mares há aproximadamente 480 milhões de anos. Aqui nós temos um cladograma mostrando justamente essa diferenciação, né? A linhagem aí, as primeiras linhagens, né, supõe-se que foi subdividida em duas linhagens, né, que originou os peixes bruxa atuais e a outra que originou os vertebrados, ao passo que a linhagem dos vertebrados, né, ela teria se diversificado em outros dois ramos, que foi o que originou as lampreias, né, e o outro que originou os vertebrados com mandíbulas, né, daí a gente chamar gnatostomados, né, pelo fato de terem mandíbula. Ao longo da evolução, né, esses vertebrados com mandíbula teriam se separado novamente em outros ramos, né? Um deles foi os chamados condrictes, né, ou chamados peixes cartilaginosos, que são os representados, por exemplo, pelos tubarões, pelas raias, pelas quimeras, enquanto que o outro grupo, com nadadeiras radiais, né, era chamado de actinoteroptígeos, né, ou peixes com nadadeiras lobadas, além dos sarcopterígeos, né? Então, isso daí vai mostrar justamente essas divisões, certo? Então, a reprodução dos craniados, as espécies são monóicas e dioicas, né? O desenvolvimento pode ser direto também ou indireto. Esses peixes, no caso, e os anfíbios, né, elas apresentam fecundação externa, por exemplo, a fecundação ocorre fora do corpo da fêmea. Já no caso dos répteis, aves e mamíferos, a fecundação ocorre dentro do corpo da fêmea. Então, muitos peixes, anfíbios, répteis, aves e alguns mamíferos, eles são ovíparos, ou seja,
A fêmea produz e elimina ovos com nutrientes necessários, né, para o desenvolvimento do embrião. Por outro lado, há algumas espécies de peixes, anfíbios e répteis, né, que são vivíparas lecitotróficas. O que quer dizer isso? Quer dizer que apesar dos ovos terem alimento suficiente, né, para o desenvolvimento do embrião, eles ainda ficam protegidos dentro do corpo da fêmea até ocorrer a eclosão. Os mamíferos, né, com exceção aí dos ornitorrincos e dos equidnas, eles são vivíparos. O que isso quer dizer? Quer dizer que os embriões eles se desenvolvem dentro do corpo da mãe, né, a mãe que fornece os nutrientes que eles necessitam para a sua sobrevivência. Aí chegamos a os peixes, né? O primeiro deles aí é o peixe-bruxa. São animais marinhos de corpo alongado, coloração rosa acinzentada, né? Pode chegar a medir até 1 metro de comprimento. O esqueleto é constituído por um crânio, né? Pela notocorda, por raios cartilaginosos na nadadeira caudal. Eles vivem muito parecido com os anfíoxos, né? Vivem semi-enterrados no fundo dos mares e têm corpo revestido por uma espessa camada de muco. Em torno da sua boca, né, eles possuem tentáculos muito parecidos, né, com os aqueles cirros curtos, né, com função sensorial. Não há mandíbula e a boca ela é guarnecida, ou seja, ela é protegida por duas estruturas horizontais cartilaginosas móveis e com dentículos. Né, eles são monóicos, mas geralmente somente um sexo é funcional, ou seja, mesmo ele tendo os dois sexos, apenas um é funcional e o seu desenvolvimento é direto. Aqui mostrando o que seria o peixe-bruxa. As lampreias são animais de corpo alongado, né, que chegam a atingir mais de 1 metro de comprimento. Os olhos são bem desenvolvidos, ela apresenta 7 orifícios branquiais de cada lado do corpo, né, atrás da cabeça. Possui uma notocorda, né, durante toda a sua vida e o seu crânio é constituído por placas cartilaginosas e tecidos fibrosos. A boca também ela é protegida, né, tem uma boca circular, porém sem mandíbula. Nós vamos chamar os ciclostomatos e os gnatos, né, que são aqueles que apresentam ou não essa mandíbula. Né? A boca é guarnecida por uma língua com dentícula de queratina e eles possuem uma glândula salivar que produz fluido coagulante que, quando eles vão se alimentar e eles mordem, né, impede que haja coagulação sanguínea. Aqui mostrando justamente a lampreia na letra A e na letra B uma carpa. Os peixes cartilaginosos, né, ou condrictes, eles são vertebrados aquáticos, né, com esqueleto constituído por cartilagens. Aqui vocês estão vendo na letra A um tubarão, na letra B uma raia bicuda e na letra C a quimera. Eles têm reprodução sexuada, ou seja, a troca de gametos, né, eles são dioicos, ou seja, têm sexos separados, a fecundação ocorre dentro do corpo da fêmea. Os machos possuem um par de clápeas, né, que são nadadeiras pélvicas diferenciadas justamente para a introdução desses espermatozoides na fêmea. Eles são ovíparos, né, produzem ovos. O seu desenvolvimento é direto, ou seja, não há estágios larvais. Há algumas espécies que são ovivíparas, né, mesmo tendo todo o nutriente dentro do ovo, ele ainda permanece dentro da fêmea até eclodir. E as fêmeas retêm os ovos, né, nos corpos aí, em relação às ovovivíparas, né. Poucas espécies são vivíparas. Então aqui está mostrando justamente esses clappers, né, que são as nadadeiras diferenciadas, e os ovos ali de tubarão na letra B. E os peixes ossos, né, ou osteictes, né, são vertebrados aquáticos dotados de esqueleto ósseo, né, é o grande diferencial, vivem em lagos, córregos, rios e oceanos. Aí nós temos o primeiro grupo, né, que são os actinopterígios, né, que são dotados de nadadeiras radiais. Temos o outro grupo aí, que são os sarcopterígios, né, que são dotados de nadadeiras carnosas com sustentação óssea, já são bem diferentes. Aqui mostrando na letra A o cavalo marinho, na letra B uma barracuda e na letra C o selacanto. Os actinopterígios, né, eles têm uma bolsa cheia de gás, a bexiga natatória, né, que controla a flutuação, permite que eles desçam a profundidades e subam posteriormente. São dioicos, né, a maioria é ovíparo, com fecundação externa.
desenvolvimento direto ou indireto, né? Tanto um quanto o outro pode ocorrer. Os filhotes aí chamados de alevinos, né? Geralmente possuem um grande saco vitalino ligado ao abdômen. Então aqui tem o exemplo de duas espécies, na letra A uma espécie mostrando onde ele carrega os ovos, né, na boca, e na letra B o alevino de truta.